cristão. Você está dentro de uma empresa e que vê você como possibilidade de um negócio. O verdadeiro evangelho não tem nada a ver com o que você tem, mas a quem você tem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é a visão que você tem de José? Nós lemos aqui no texto, em Gênesis 39, versículo 1, que José chegou na terra do Egito como escravo, vendido pelos seus irmãos. Você diria ou olharia José sob o ponto de vista de um homem próspero? É claro que não. Se você olhasse o José do ponto de vista do sistema do mundo e o sistema que a religião prega em vários lugares ensina, do ponto de vista que as pessoas são avaliadas por aquilo que elas têm, José não passaria no crivo. José seria deixado de lado. Porque o José é apenas um escravo. E nada possuía que despertasse em alguém que vive a filosofia do mundo ou a filosofia da religião interesse. Porque ele chegou na terra do Egito como escravo. Você compraria um José para sua casa? Você daria crédito a um sonhador? Se a sua visão for a mesma visão de muitos templos por aí e do sistema do mundo, o José também para você não teria tanta importância, não teria tanto valor. Mas esse texto deixa bem claro, queridos, que o sucesso não tem nada a ver com o que você tem, mas quem você tem. Porque o José não tinha nada dentro do ponto de vista financeiro e material. Mas o José tinha alguém que é a fonte e o segredo para todo o sucesso de todo homem e de toda mulher. O texto diz que quando ele chegou na terra do Egito, Deus estava com ele. Você que chegou agora há pouco, depois que nós lemos o texto, eu quero te convidar a ler novamente. Olha o que a Bíblia diz acerca de José. No capítulo 39, a partir do versículo de número 1 que nós lemos, eu quero ler o versículo de número 2, que diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Por que José foi varão próspero? Porque Deus estava com ele. Deus estava com ele na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, ou seja, vendo, pois, Potifar, que Deus estava com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, o que ele administrava, José achou graça aos seus olhos e o serviu. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na mão tudo o que tinha. Versículo de número 5. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor ao José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo. Aqui fica bem claro que o segredo para termos sucesso, para termos prosperidade duradoura,
Não está relacionado ao que nós temos, mas a quem nós temos. O José não tinha nada, mas tinha Deus. Enquanto o mundo e muitas religiões pregam que você precisa buscar os bens materiais através de seus esforços, eu digo a você que está mais do que na hora de nós nos aproximarmos mais, a entender mais do amor de Deus sobre as nossas vidas. E temos Ele na nossa vida, porque essa é a fonte e o segredo para todo o sucesso de todo homem e de toda mulher. E ter Deus na nossa vida hoje, em graça, nós o temos por meio de Cristo Jesus e sua obra consumada. Através da obra consumada, nós nos tornamos templo, morada e habitação de Deus. E é importante que você tenha essa convicção de que Deus, Ele habita em você, Ele mora em você. E mais do que nunca nós precisamos desfrutar dele, porque essa é a fonte de toda prosperidade. É ter Cristo na nossa vida. Sucesso para o teu casamento, sucesso para a sua família, sucesso para o teu ministério. O segredo está em centralizar Cristo e sua obra consumada. Isso é viver a verdade do Novo Testamento. É ter Deus na vida. É crer de que Ele habita em você. Independente de onde você esteja, em qual situação você se encontra, quando você tem convicção de que Ele mora em você e você tem relacionamento com Ele, há sempre uma porta de bênção, há sempre uma porta de prosperidade. O José, quando estava na casa de Potifar, foi uma bênção tanto para a vida dele quanto para a vida do seu senhor. Quando ele estava preso, acusado de adultério, também foi a mesma bênção, tanto para ele quanto para os presos que estavam ali com ele. Quando estava na casa do seu pai, foi uma bênção também, porque o segredo está em quem você tem. Então nunca deixe alguém te avaliar nesta vida por aquilo que você tem, por aquilo que você possui. Mas tenha real consciência que o mais importante nessa vida você tem, que é Cristo e sua obra consumada. Tenha essa convicção e viva essa realidade na sua vida e na sua história. E aqui eu deixo uma coisa interessante. Que o Potifar aqui, ele nos dá uma lição grandiosa. E que muitos líderes religiosos não têm coragem de fazer. Porque em diversos lugares, o sistema religioso vê você da mesma forma que o sistema do mundo vê, baseado no que você tem, no que você pode oferecer. E o Potifar aqui nos dá uma lição grandiosa. Acreditou e deu oportunidade ao José, mesmo ele não tendo nada. E foi surpreendido quando descobriu que naquele escravo, naquele homem vendido, naquele homem traído pelos seus irmãos, habitava o Deus Criador dos céus e da terra. Como seria importante se tivéssemos em nosso meio, cristão e religioso, pessoas com a mentalidade de Potifar, que não avaliasse as demais pessoas baseado no que elas têm no momento,
mas baseado no que a quem ela tem. Potifar nos deixa uma grande lição extraordinária. E que muitas vezes nós passamos desapercebidos e olhamos para as pessoas com outros olhos. Paulo disse uma vez, e eu gosto muito desse versículo, e eu já disse ele, já citei ele aqui em outras transmissões, que Paulo disse que nós não devemos mais olhar o nosso irmão segundo a carne, mas devemos olhar segundo a Cristo. Não devemos olhar o nosso irmão segundo as suas fraquezas e muito menos segundo o que ele possui. Mas nós devemos olhar cada irmão segundo a quem ele tem. E ele tem a Cristo. E o mesmo Cristo que padeceu por mim, padeceu por você também. E essa é a visão que nós precisamos ter de cada um. É que Cristo habita em cada templo. Não um templo feito por mão de homens, mas o templo que é eu e que é você. E nada muda isso. Porque essas coisas são bênção, resultado da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo isso é resultado do que ele fez. As bênçãos, a salvação, a presença do Espírito Santo na sua vida, e você como casa e templo e morada dele, não é resultado e não é mérito seu. É mérito totalmente de Deus. O mérito é totalmente de Cristo. Essa é uma das diferenças que eu sempre tenho dito aqui na congregação Reino em Graça, que é justamente o que nós pregamos. Que em graça não existe mérito humano. Em graça o mérito é todo de Cristo. Porque a obra foi realizada por Ele. E nós apenas descansamos no que Ele fez pela nossa vida. Uma das coisas que eu acho lindo na história de José também é que o José, ele tipificava o Cristo. Jesus está tipificado no caráter de José. O Antigo Testamento, eu tenho dito aqui em outras transmissões. Boa noite, Letícia, que Deus te abençoe. Eu tenho dito aqui em outras transmissões que o Antigo Testamento fala apenas de Cristo e de sua obra consumada. É isso que o Antigo Testamento vem falando. E Cristo, ele é apresentado de várias formas. Ele é apresentado através das figuras, através do sacrifício, através das contribuições. E também ele é tipificado no caráter dos personagens da Bíblia. E dentre os personagens que Cristo está tipificado, um deles é justamente José. Porque semelhante ao José, que foi traído pelos seus e vendido, Cristo também foi da mesma forma. Jesus foi traído pelos seus, rejeitado pelos seus, vendido pelos seus. Mas assim como José, porque ele estava tipificado no caráter de José, Jesus se tornou o pão da vida para toda a humanidade. Assim como José no Egito. Foi levado ao Egito, havia um propósito de Deus sobre a vida dele, do José, para que ele fosse governador, para que mantesse toda a população, tanto do Egito quanto aqueles que não eram do Egito, com um pão, porque havia uma